E aí, pessoal, prontos para começar? Hoje a gente vai desconstruir de um jeito bem prático, mas super completo, um dos textos mais geniais da psicanálise, Introdução ao Narcisismo, que o Freud escreveu lá em 1914. A nossa ideia aqui nesta apresentação é transformar esse documento acadêmico denso em algo totalmente claro. Vamos entender, com exemplos reais e em detalhes, como o nosso amor próprio se forma, como ele nos protege das pancadas da vida e, claro, como às vezes ele mesmo acaba nos adoecendo. A nossa rota de hoje é a seguinte: vamos começar lá no mito de Narciso, ver a evolução desse conceito para Freud e entender a diferença crucial entre o narcisismo primário e secundário. Depois, a gente passa pelas faces saudável e patológica da coisa toda e, para fechar com chave de ouro, vamos aplicar tudo isso em exemplos clínicos práticos. Então, ponto número 1 da nossa lista: o mito de Narciso, onde tudo começou. Porque, convenhamos, para entender a clínica, a gente precisa voltar para as raízes na Grécia Antiga. Sabe aquela velha história do oráculo Tiresias? Pois é, o mito conta que Narciso era um cara de uma beleza simplesmente inigualável. Mas o oráculo deu um aviso terrível. A desgraça dele viria no momento em que ele admirasse a própria beleza. E foi exatamente o que aconteceu. Ele rejeitou todo mundo, olhou para o próprio reflexo num lago e se apaixonou perdidamente. Esse amor obsessivo cortou qualquer chance de conexão com o mundo real e acabou destruindo o cara. É a metáfora perfeita, né? Uma mente totalmente aprisionada em si mesma. Dando um salto temporal, chegamos à seção 2, a evolução do conceito, comparando 1910 com 1914. Vamos ver como a psicanálise tira o peso do julgamento moral e olha para isso de um jeito puramente estrutural. Olha só que virada de chave fascinante. Lá em 1910, o Freud usava a palavra narcisismo mais para tentar explicar a escolha de objeto homossexual, sabe? A ideia era que a energia, a libido, voltava para o próprio ego antes de escolher alguém parecido com o sujeito. Mas aí chega 1914 e o jogo vira. A teoria se expande absurdamente. O narcisismo deixa de ser visto como um desvio e passa a ser uma fase universal. Todo mundo passa por isso. Fica ali no meio do caminho, exatamente entre o autoerotismo do bebê e o amor objetal, que é quando a gente finalmente consegue amar o outro. Basicamente, Freud mapeou duas grandes vias para a gente escolher quem amar. De um lado, tem a escolha anaclítica, que é aquela escolha de apoio. A gente ama alguém que lembra as figuras que cuidaram da gente lá na infância. Do outro lado, a escolha narcísica. A gente ama alguém que é parecido com a gente mesmo. É a lógica do eu passo a amar alguém como eu. E aqui entra um ponto importantíssimo. Na psicanálise, isso não tem nada a ver com ser uma pessoa ruim ou egoísta, tá? É só o mecanismo que a nossa mente usa para definir os alvos do nosso amor. E isso nos leva à seção 3, o coração da nossa análise. A diferença entre narcisismo primário e secundário. Vamos entender a jornada que a nossa energia mental faz. Para fixar isso de vez, pensa em duas frases curtas. O narcisismo primário é o começo da vida. O bebê joga toda a energia nele mesmo. Ele acha que ele e o mundo são a mesma coisa, que a mãe é só uma extensão do corpinho dele. A frase aqui é: o eu nunca saiu de si. Já o narcisismo secundário é o movimento de volta. A gente cresce, joga energia lá fora, no mundo, nas pessoas, mas aí rola uma frustração, um trauma, uma perda. E o que a energia faz? Ela recua, volta para dentro. A frase de ouro aqui é: o eu voltou para si. E é por isso que o nosso tópico 4 é tão libertador. Vamos falar do narcisismo saudável. Porque sim, ele existe e é fundamental. No dia a dia, a gente escuta a palavra narcisismo e já pensa no grande vilão da história. Mas a gente precisa de uma dose dele. É o que constrói a nossa autoestima e os nossos limites. Pensa numa reparação depois de um término de namoro. A gente recolhe a energia para se curar, não é? Ou quando a gente faz uma retirada estratégica do mundo para focar nos estudos ou num projeto pessoal. O ego se fecha temporariamente, se fortalece, para depois voltar para o convívio social muito mais inteiro. Não é para se esconder do mundo para sempre. Mas e quando a energia volta para dentro e se recusa a sair de novo? Aí entramos na seção 5, o narcisismo patológico, a hora que o adoecimento acontece. O exemplo clássico do excesso é a megalomania. O ego infla tanto, mas tanto, no delírio do eu sou tudo, que ele simplesmente apaga o resto do mundo. Mas olha, fiquem de olho no narcisismo defensivo, que é super comum hoje em dia. É aquela falsa autoestima que por dentro é de vidro. A pessoa precisa diminuir o outro o tempo todo para se sentir um pouco superior. Mas entenda, isso não é excesso de amor próprio, de jeito nenhum. É um escudo desesperado tentando proteger uma ferida interna enorme.
Tem também outras saídas complicadas, como a melancolia, onde a gente engole a pessoa que perdeu, e a raiva por essa perda vira ódio contra a gente mesmo, gerando uma culpa esmagadora. E não podemos esquecer da hipocondria. Sabe o que é a hipocondria para Freud? A energia desiste totalmente das relações sociais e se concentra em um órgão específico do próprio corpo. O órgão vira o amor da pessoa. E tem casos de retração tão extrema que a pessoa só quer dormir o dia inteiro. A libido recua tanto que a única vontade é desligar de tudo e voltar para o isolamento total. Bom, teoria explicada. Vamos para a seção 6. A melhor parte, na minha opinião, os exemplos clínicos. Vamos ver como esses conceitos complexos ganham vida na prática, em comportamentos que a gente vê todo dia. Imagina o Lucas, de 8 aninhos. Ele simplesmente não suporta perder num jogo, joga a culpa nos amigos e precisa ser o centro das atenções o tempo todo. Mãe, você viu como eu sou o mais inteligente? Lendo isso com a lente da psicanálise, o que temos aqui é o narcisismo primário batendo de frente com a realidade externa. A energia dele está toda no próprio umbigo, sustentando essa imagem gigante que não tem espaço para reconhecer que as outras crianças também têm vontades e brilho próprio. Agora, dando um pulo para a vida adulta, olha o caso do Ricardo, de 35 anos. Ele tomou um pé na bunda terrível e, do nada, a lombar começou a travar de dor. Fez todos os exames e adivinha? Tudo normal. O que rolou aqui? A energia vital dele foi arrancada de forma violenta da ex-parceira e teve que ir para algum lugar. Como não tinha outra pessoa, voltou para o próprio ego, mas acabou ancorando no corpo físico. A dor nas costas virou o novo alvo dessa energia encalhada. A Ana, de 28 anos, tem um relato diferente. Ela diz: ultimamente eu só quero dormir. Parece que quando eu acordo tudo pesa demais. Esse cansaço crônico, que não é físico, é uma retração narcísica patológica clara. A realidade está tão difícil e pesada que ela simplesmente puxa o pino. Ela retira a energia de todas as coisas e relações, usando o sono para tentar voltar para aquele estado inicial, sem conflito, fechando a porta para o mundo externo. E o Marcelo, de 40 anos? Ele ilustra a hipocondria de forma perfeita. Ele vive monitorando o próprio coração e diz: qualquer batidinha diferente já me preocupa, eu sei que tem algo errado. Metapsicologicamente falando, a libido do Marcelo foi toda sugada das conexões com os amigos, do trabalho e foi injetada num único lugar, o coração dele. O próprio órgão assumiu o lugar de objeto de amor e preocupação absolutos. A energia não flui mais. Tem também o Felipe, 24 anos. Ele toma um fora fenomenal de uma garota e a reação imediata é soltar com desdém: ah, quer saber? Ela não estava no meu nível mesmo, eu mereço muito mais. Isso é a definição de dicionário do narcisismo secundário defensivo. Por fora parece arrogância, parece que ele se ama demais, mas na verdade é só o ego dele inflando rápido como um airbag, para não sentir a dor terrível da rejeição. O ego ataca quem ele perdeu só para tentar manter a própria estrutura de pé. Para fechar nossos exemplos, o André, de 26 anos. Ele conta: meu peito começa a apertar e eu passo mal sempre que a gente discute a relação. É o amor se somatizando, virando sintoma físico num piscar de olhos. A cada briga, o vínculo afetivo vira uma ameaça e a energia recua imediatamente para o corpo dele. A dor emocional do relacionamento é instantaneamente transformada em dor orgânica no peito. Depois de tudo isso, a gente chega na conclusão arrebatadora do Freud. Ele dizia que sim, um certo nível de egoísmo, de recolhimento, funciona como um escudo natural. A gente precisa disso, mas ficar nesse refúgio para sempre torna a mente infértil. Se a gente não quiser adoecer, trancado dentro do próprio ego, a gente precisa ter a coragem de jogar essa energia lá fora. Em outras palavras, a gente tem que amar para não adoecer. E a pergunta que eu deixo no ar para amarrar tudo isso é: para onde a sua energia vital está sendo direcionada agora mesmo? Fica aí a reflexão profunda da nossa análise de hoje. Até a próxima!